cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras. Eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança. E eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo, para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando a gente ajudar essas pessoas, elas vão poder disputar uma eleição, e aquelas pessoas que ela conquistou vão poder votar nela, e ela vai poder ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar, entende? Por isso que a gente tem que ajudar essas pessoas, entende? E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque vai haver pautas na máquina pública para ser votada e ela vai precisar de apoio. Ela vai precisar de apoio para colocar as nossas ideias em pauta. Ela vai precisar de apoio para que votem nas nossas ideias. Aí a gente tem que ir lá para onde ela está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente está apoiando aquela nossa liderança com tudo e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade. É assim que a gente vai transformar o nosso país em uma potência, entende? É assim que a gente vai conseguir as coisas, entende? É através da democracia, entende? A gente tem que ser um povo politizado, um povo que forma lideranças, um povo que apoia suas lideranças, um povo que reivindica suas coisas, entende? É assim que a gente vai ter um país decente. E a gente tem que abandonar esse negócio de ser subversivo. Povo subversivo ganha um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil como ele é, vocês têm que abandonar esse negócio de ser subversivo, entende? E ser um povo politizado, entende? É com democracia, é com voto que a gente consegue as coisas, entende? E se a gente não consegue mudar o povo, a gente se afasta desse povo, entende? E forma um país bom para nós, entende? De um povo politizado, de um povo guerreiro, entende? E deixa aquelas pessoas ser subversiva lá no lugar delas, entende? A gente não mexe com eles, entende? A gente forma um lugar para nós, entende? É assim que a gente vai conseguir ter um país bom e uma vida digna e decente que a gente merece, entende? Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos em todos os ministros. Educação, saúde, transporte, segurança, todos eles. E os secretários a nível estado. Saúde, educação, transporte, segurança, todos eles. E a nível municipal, os secretários. Saúde, educação, transporte, segurança, todos eles. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. Quem coloca os ministros a nível federal é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E a nível estadual é o governador que coloca os secretários. E a nível municipal, quem coloca os secretários é o prefeito, é a alta cúpula do governo municipal. E quem tem que colocar eles somos nós, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Nós precisamos colocar pessoas que representem a gente, pessoas que gostem da gente, que gostem do nosso bairro, que gostem do nosso município, que gostem do nosso estado, que gostem do nosso país, que quer ver nós felizes, entende? E essas pessoas aí, eles desprezam tudo que eu acabei de falar, entende? Por isso que é a gente que tem que votar neles, entende? E essas ideias não dá certo no Brasil porque o Brasil é um
país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que o povo brasileiro despreza o que essas pessoas têm para falar. O povo brasileiro não ajuda essas pessoas em nada, não segue eles nas redes sociais, não fazem nada para ajudar essas pessoas, entende? Porque o povo brasileiro ele tá focado em ajudar os idiotas nas redes sociais, deixar os idiotas famosos, ricos, só gente que não agrega em nada, só gente que não vai fazer nada pelo país, pelo estado, pelo município, pelo bairro, só gente que não agrega em nada. E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não vai levantar uma liderança diferente, não vai apoiar essas pessoas em nada, não vai fazer nada, entende, para mudar a situação. Eles sabem também que eles não vão ser presos, eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança, e quando chegar a época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles, porque o povo brasileiro jogou no lixo, 4 anos a fio no lixo, a possibilidade de encontrar pessoas diferentes para disputar as eleições e ajudar essas pessoas, entende? A disputar as eleições. Eles não fizeram nada. E no dia da eleição, o povo não fez nada para mudar a situação. Eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos. Naqueles que eles falavam que não prestava, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que eles não iam votar nunca mais. É nesses que eles vão votar, vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão de novo falando que aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser mortos, que aqueles caras têm que ser presos, que eles não vão votar nunca mais. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa, um país pequeno aqui do lado do Brasil, que merece ganhar a liberdade e que a gente merece ganhar um país bom para nós morar. Por isso que eu venho falando que a gente precisa se unir a eles e formar um país livre para nós, entende? E ir embora daqui, porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo para pior. Não vai melhorar porque o povo não quer que melhore. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue mudar a mentalidade da população, a gente tem que se mudar e ir embora. Deixar eles levar a vida deles de povo subversivo e levar a nossa vida de povo politizado, entende? E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças, através das lideranças a gente faz festa, através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas, através das festas a gente ganha adeptos para o movimento, através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França, mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro. O lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? O povo da Guiana Francesa merece ganhar um país livre. E nós merecemos um país bom para nós morar, por isso que é bom nós nos unir a eles, entende? Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os ministros. Saúde, educação, transporte, segurança, todos eles. E todos os secretários a nível Estado. Saúde, educação, transporte, segurança, todos eles. E todos os secretários a nível municipal. Saúde, educação, transporte, todos eles. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem se lá na Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o Brasil. É atraso de vida cismar com o povo brasileiro, porque a gente não consegue guiar aquele que não quer ser guiado. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.